Abramos em Primeiro Coríntios, capítulo 12. De 7 a 11. 1 Coríntios 12, 7 a 11. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, el mismo Espíritu, a otro don de curaciones, en el mismo Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a outro diversidade de línguas, a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, essas obras, o único e mesmo Espírito lhe distribui a cada um segundo quer. São esses os carismas mais conhecidos por nós, mas, como disse Francisco, inúmeros. Não se pode contar. Falaremos de 7 carismas do conhecimento da palavra, ou dons da palavra. O primeiro é a profecia. Em 1 Coríntios 14, 29, a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 14, 29. Quanto a los profetas que hablen 2 ou 3 e os outros juzguem. A profecia é uma maneira de Deus falar com nós sem contradizer a própria Escritura. A profecia é proclamar na primeira persona, como se ele próprio Deus falasse através de nossos lábios. É muito simples. Vem principalmente depois de uma grande alabança. Então, quando há silêncio profundo, o Senhor habla conosco com poder, usando um de nós outros, usando para proclamar suas maravilhas. A profecia tem o sentido de glorificar a Deus, exortar e consolar. Tríplice função da palavra de profecia: exortar, consolar. Primeiro ela exorta, ela consola, ela dirige nossos passos. A palavra de profecia podemos ver em Hechos de los Apóstoles, em capítulo 21, mesmo quando ela adverte quanto coisas difíceis, tribulações, mesmo quando ela fala para nós que acontecimentos duros irão acontecer, é para nós um consolo, um apoio. Hechos de los Apóstolos, capítulo 21, versos 8 a 14. Hechos 21. Profecia de Ágabo a respeito de São Pablo. 21.
Versículo número 8. Entretanto, em la sinagoga, falou com liberdade por 3 meses. Não, 21, perdão. Eu estou lendo em 19. 21. Ao dia seguinte saímos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, ele evangelista, que era um dos 7, nos quedamos com ele. Perdão. Pulei. 21. One moment, please. 21. Então, eu pego minha Bíblia em português, que é mais aqui. Onde será que eu notei errado? Não tenho esse costume, mas é um momento em que Ágabo diz que Paulo será preso. Aqui, 20. É 11 mesmo, né? 21, 11, né? Ah, isso, 11. 21, 11. Desculpa. Começando no 10. 21, 10. Havendo-los quedado ali vários dias, barrou de Judeia um profeta chamado Ágabo, em qual, chegando-se a nós outros, tomou el cinto de Pablo, e atando-se os pés e as manos com ele, dijo: Esto disse Espírito Santo, assim atarão os judeus em Jerusalém al varón cuyo es este cinto, e lhe entregarão em poder de los gentios. Quando oímos isto, tanto nós outros como os do lugar, lhe instamos que não subisse a Jerusalém. Pablo então respondeu: Que hacéis com orar e quebrantar mi coração? Pois pronto estou, não solo a ser atado, sino a morir em Jerusalém, por el nome del Senhor Jesus. Não podendo dissuadir-lhe, guardamos silêncio, dizendo: Haga-se a vontade del Senhor. Mesmo quando Pablo avisaram-no que ele seria atado, preso, iria para um lugar onde estaria prisioneiro, mesmo assim, ele não voltou, não volveu. Continuou como servo de Deus a predicar a palavra. A profecia, mesmo quando ela nos exorta, a nós outros, a acontecimentos difíceis, Deus estará com nós outros. Quantas vezes nós profetizamos e as pessoas não escutam quando nós muitas vezes somos profetas? Eu lembro que em 1990, em Goiânia, começava no Brasil Evangelização 2000. Lembra-se? Quem lembra aqui? Evangelização 2000. Uma década para dar um presente a Jesus.
Um Brasil, mas evangelizado. E assim aconteceu em México, Argentina, não sei aqui. Naquela época, um grande empresário da Holanda se convertiu e destinou ao Brasil $1 milhão para evangelizar o Brasil. E Goiânia tinha sido direcionada para ser o centro da evangelização 2000 em Brasil, com todo esse dinheiro, muito dinheiro. Estávamos todos reunidos. Meu coordenador, Sebastião Bernardino da Costa, antigo pioneiro, 1970, que ele havia entrado na renovação carismática, pero que de repente começou a subir um fogo dentro do meu coração. E o Senhor me dizia: estou fechando as portas, porque eu não quero que comece por acá. Estou fechando, cerrando as portas. Eu via uma grande tempestade e Jesus, Cristo, cerrando as portas. Abri meus lábios e disse, em primeira persona: eu sou o Senhor. Ele estou cerrando as portas para proteger meus filhos. Eu não quero que vocês sirvam a outro a não ser a mim. Meu coordenador levantou, ergueu e disse: não é profecia, o Senhor não cerra portas. Roberto, há um grande problema em tu. Vai orar. Não dormi, não cerrei os olhos à noite, só chorava. Humilhação, delante de toda a comunidade carismática de Goiânia. No dia seguinte, o bispo de Goiânia mandou uma carta para meu coordenador. Eu não quero que a evangelização 2000 se instale na minha arquidiocese. Não queremos dinheiro de dólares para predicar a palavra de Deus. Não deve ser esta a motivação do povo do Senhor. As outras profecias eram belas. O Senhor está nos dando a condição de predicar o Evangelho. Glória. E dizia: eu sou o Senhor, eu estou lhe dando condições de predicar o Evangelho. Adelante, adelante. E eu estou cerrando as portas. Então, juzgaram que minha profecia não era do Senhor. Que humilhação. 3 dias depois, todos se reuniam. Meu coordenador mirava em mim. Desculpa. Me desculpa. Foi tão bueno. Instalou-se em Brasília. Todas as pessoas, predicadores que entraram nesta evangelização 2000, impulsionados por esses dólares, todos, sem nenhuma exceção, caíram na fé. Todos deram contra-testemunho. Dos principais predicadores caíram em adultério. Nossa motivação deve ser o Senhor.
Jamás o dinheiro deve nos direcionar. Gratuitamente. O Senhor cuida de nós. Quando o Senhor me chamou, em 2002, para predicar o Evangelho, eu larguei um bom emprego, ganhava muito bem. O Senhor disse: eu preciso de você para predicar a palavra até o fim do mundo. Eu nunca havia nem saído do Brasil, nem Paraguai, que é um pedaço do Brasil. Orei com minha mulher, Neuzinha, minha doce Neuzinha, Neuzita, né? Neuzinha. E lá a palavra era muito clara. Reuni meus filhos e estou saindo de minha empresa de energia elétrica do Estado. Estabilidade de emprego, porque Jesus quer que eu vá predicar a palavra até o fim do mundo e Deus cuidará de nós outros. Quando saí da empresa, 15 dias depois, estava pregando em Japão. Como fala Japão? Japão? Fim do mundo. Não tem lugar mais distante. O Senhor disse assim: para ele não ter dúvida, eu lhe levarei ao fim do mundo. Para ele não duvidar. Toda vez que o Senhor quer falar através de nós, nós temos a liberdade de abrir ou cerrar a nossa boca. A profecia tem como objetivo o louvor a Deus, consolar, exortar. Mas existem também falsas profecias. Existem. Eu lembro que um dia numa assembleia, uma senhora muito bem vestida, trajada muito bem, disse: eu estou agora jogando por vocês uma grande sombra. Estou cobrindo vocês com a sombra. Ficarás no escuro. Uma mulher começou: ai, meu Deus do céu! Ai, ficarei no escuro. Ai, começou a chorar. Ai, lágrimas. Eu levantei e disse: não é uma profecia. Deus é Senhor da luz e não das sombras. Tem que exortar. A comunidade precisa julgar. Como habla em espanhol, julgar? Juzgar mesmo? Tá bom. Abra em 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios. Lembrando que era São Pablo, quando escreveu esta carta, ele escutou a música: salve o Corinthians, campeão dos campeões. Corintiano doido, louco. 29. Perdão, não tem 29. Não, eu estou no Hechos, tem sim. Vamos lá. Quando a los profetas que abrem 2 ou 3 e os outros juzguem. O que é juzgar? Primeiro, a profecia não contradiz a palavra de Deus. Segundo, a profecia ela não causa medo. Terceiro,
a profecia aumenta o amor ao Senhor. Aumenta em nós o amor. Quando profetizamos, somos instrumentos do Senhor. Ele se serve de nossa inteligência e de nosso modo de falar. Ele toma tudo que é nosso, de nós outros. Ele nos usa como quer. Eu tenho a liberdade de falar ou não falar. Mas cada um, quando vai proclamar uma profecia, ele sente impulsos do Espírito Santo. Como em Jeremias, lá no capítulo 20, que dizia, vamos abrir lá, Jeremias 20, é um texto muito belo. Jeremias 20, verso 7. Seduziste-me, Senhor. Conhecem? Eu me deixei seduzir numa luta desigual. Dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Simples. Querem tentar cantar em espanhol? Seduziste-me, Senhor, eu me deixei. Vamos tentar no tom, hein? Vamos lá. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir numa luta sem igual. Dominaste-me, dominaste-me, Senhor, e agora foi tua vitória. Como disse, é assim mesmo? É? A hora foi tu. Cantei. E a hora foi tua vitória. Tu foste seduzido pelo Senhor. Sabe o que é ser seduzido? Eu me lembro quando Neuzinha olhou para mim, aqueles olhos grandes e claros. Parecia que eu me perdia naqueles olhos. Não conseguia mais mirar em nenhuma Hoffene, solamente Neuzinha. Deixei todas as mulheres do mundo por ela e valeu a pena. Eu não seria nada, nadie, sem ela do meu lado. Só com Jesus é mais forte. Quando nós outros somos seduzidos por Ele, tu puedes ir para o mundo, mas nunca serás feliz. Jamais. Isso é ser seduzido. E aqui o profeta fala, ele habla em verso 7. Tu me seduziste, ó Yahvé, e eu me deixei seduzir. Repita isso. E eu me deixei seduzir. Estou apaixonado
pelo Senhor. Isto é profecia. Toda vez que Jeremias abria sua boca para falar, era desgraças sobre o povo de Jerusalém. Por quê? Porque o povo de Jerusalém queria aliar-se ao Egito, um povo sempre inimigo, colocava sua confiança não em Deus, mas num exército que não o ajudaria. Jeremias dizia: estás abandonando o Senhor. E toda vez que Jeremias profetizava, lá vinha paulada, como habla em espanhol, golpes, lá havia golpes sobre ele. Então ele disse: não mais profetizarei. 8. Número 8. Pois sempre que hablo, tenho que gritar, tenho que clamar, ruína e devastação. E todo o dia, a palavra de Yahvé é opróbrio e vergüenza para mim. E aunque me dije, não me acordarei de él, não volverei a hablar em seu nome. És dentro de mim como fogo abrasador, encerrado dentro de mis huesos, e me he fatigado por suportá-lo, pero não puedo. Que lindo! Quando a palavra do Senhor vem para profetizar, tentamos cerrar os lábios, tentamos dizer não, porque a profecia me compromete. Não puedo profetizar algo que não vivo. A vida de Jesus foi contada por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e São João. Ponga sua mão em coração e repita: eu sou o 5º evangelho. Através de mim, Jesus quer falar. Não só com minhas palavras, com minhas atitudes. Amém. Profecia simples. Não se profetiza solamente com os lábios. Sua vida é uma profecia. Estás indo em caminho contrário do mundo. Santidade incomoda. Luz incomoda. Quando entras em um quarto escuro, onde estão, por exemplo, se drogando, tu entras com uma lanterna, e quando focaliza o foco nos olhos, o que as pessoas que estão no escuro dizem? Afasta a luz, não é? Afasta a luz, diga: eu sou uma luz, não me apagarei, ainda que eu incomode. Aunque que eu incomode, não deixarei de profetizar. É a minha vocação. Amém. Segundo carisma do conhecimento da palavra, palavra de ciência ou conhecimento. Palavra de ciência é o diagnóstico de Deus.
Correto? Diagnóstico. O que é diagnóstico? Eu comia e me sentia enfastiado, ruim. Tomava um remédio para o estômago, não adiantava. O intestino, eu parecia um rei sentado em trono. Ou então, é assim? Ou então um vaso, plantado no vaso, uma flor, plantada em vaso. Diarreia, conhecem? É uma palavra que só existe diarreia durante o dia. Por isso é diarreia. La noite vira dia. Então fui ao médico. Ultrassonografia. Estômago muito bueno. Que bueno o quê? Intestino muito bueno. Que bueno o quê? Não para. A vesícula llena de pedras. Laparoscopia, 3 furinhos, tirou, ficou muito bem, muito bueno. Qual foi o diagnóstico? Vesícula enferma. Palavra de ciência é o diagnóstico de Deus. Quando estamos orando pela cura interior, quando estamos orando, Deus nos dá palavras de diagnóstico para a cura, principalmente das lembranças dolorosas. Eu estava orando com uma chica muito séria, que nunca havia sorrido. E semblante dela, ela fechado, triste. Não se relacionava com outras pessoas. Quando impôs as manos, eu disse: estou vendo você em um sítio, em um lugar onde guarda milho. Estás com uma boneca. E estás aterrando e jogando terra por cima da boneca. A chica não parava de derramar suas lágrimas. Chorava alto, muito alto. Quando ela parou, emocionada, disse: eu morava no sítio. Meu padre era muito bueno, mas estava enfermo. Quando estava atrás do local onde guarda os milho, paiol, lá diz no Brasil, como diz aqui? Isso, celeiro. Eu mirei e vi um caixão, como diz caixão? Um fúnebre, luto, levando el muerto. Um ataúde levando el muerto. Era meu papá. Não deixaram que eu me despedisse dele. Então, meu padre, que havia feito a boneca de palha de milho, mirei a boneca e disse: minha alegria terminou. E aterrei a boneca e joguei terra por arriba. Em oração,
vem o terceiro dom, palavra de sabedoria. Se a palavra de ciência é o diagnóstico, a palavra de sabedoria é o como agir, como fazer, quais os passos devo dar para a sanação do problema. Em oração, eu lhe disse: mire você novamente naquele local. Tire debaixo da terra a boneca. Eu falei: não tirarei. Eu disse: a boneca é tua. Você se enterrou juntamente com a boneca. Esta chica se transformou. Foi uma cura interior longa. Estou resumindo. Mas foi uma cura longa. A vida dela se transformou. Alegre, feliz, outra persona. Dois dones que andam, dois carismas que andam juntos. Palavra de ciência e palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e palavra de ciência. Existem pessoas que falam falsas palavras de conhecimento. Há uma diocese no Brasil, que eu não direi o nome, em que uma senhora se aproximou para receber oração de imposição de las manos de los servos del grupo de oração. Então, um senhor mirou e uma aliança. E disse: seu marido é um homem muito terrível, mas o Senhor irá converter e mudar seu matrimônio. A mulher ergueu-se arriba, irada, brava. Ela era a secretária do bispo, consagrada freira religiosa. E imediatamente o bispo mandou acabar com o grupo de oração. Não é adivinhação, não é chute. Tem muita gente chutando. Sabe o que é chute? Tem que ser na inspiração do Espírito Santo. Ele que inspira. Quando oramos, o Espírito nos dá imagens, palavras insistentes em nossa mente. E estas palavras, quando nós lançamos, trazem do passado ou do presente tribulações, situações que precisam ser sanadas e curadas. Jesus usou esse dom com André. São Juan, capítulo 1. Abramos nossa Bíblia, São Juan, capítulo 1. 45. 1, Juan 1, 45. Al outro dia, querendo ele sair hacia Galiléia, encontrou a Filipe e lhe dijo Jesus:
sígueme. Era Felipe de Betsaida, la cidade de Andrés e de Pedro. Encontrou Felipe a Natanael e lhe dijo: hemos hablado de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Díjole Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Díjole Felipe: ven y verás. Viu Jesús a Natanael que venía hacia él y dijo de él: he aquí un verdadeiro israelita em quem não há dolo. Delicadeza. Conheces essa palavra? Mira como Jesus era fino, educado, delicado. Aquele homem havia dito: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? O que Jesus o trata com carinho? Ao contrário. Dijo-lhe Natanael, 48, de onde me conheces? Contestou Jesus e lhe dijo: antes que Felipe te chamasse, quando estava debaixo da higueira, te vi. Natanael lhe contestou: Rabi, tu eres o Hijo de Deus, tu eres o Rei de Israel. Contestou Jesus e lhe dijo: por que te digo que te vi debaixo da higueira? Crês? Coisas maiores que has de ver. Añadió: em verdade os digo, que vereis abrir-se o cielo e a los ángeles de Deus subindo e bajando sobre o Hijo del Hombre. Uma palavra de ciência. Eu te vi quando estava debaixo da higueira. Uma palavra. Quando oramos por alguém, o Senhor nos dá imagens para profetizarmos uma palavra de ciência. Por isso, os dones dos carismas do conhecimento andam juntos. Porém, a palavra de ciência, ela é particular para a situação da vida daquele irmão, daquela irmã por quem nós oramos. Certo dia, estava orando e meus filhos eram pequenos, ninhos ainda, de 10 anos de idade, 12, e me disseram: senta-te acá que nós outros vamos orar por ti. Ninhos. Quando colocaram as mãos em mim, Lorena, minha filha mais, que está aguardando o terceiro neto, ele esposo, ele é músico, toca teclado, acordeon, tem um ministério de música cristiana muito bueno. 4 vezes apresentou na Canção Nova. Então, Lorena disse: mi papá, Deus está me mostrando, o Senhor. O que foi, minha filha, que está mostrando? Padre, eu vejo o Senhor preocupado. Fiquei calado. Eu estou vendo o Senhor passando fome. Fome? Hambre. E ele disse: não te preocupes, eu cuido de você. Cuide de mi reino, que eu cuido de você. Ela usou as duas palavras, me viu
passando fome, hambre. Há um detalhe em meu nascimento. Minha madre habitava em sítio, lugar onde tinha muitas plantações. Eu sou o quarto filho. Uma escadinha. Reginaldo, Ronaldo, começa Reginaldo, Regina, Ronaldo, Roberto, Rejane, Maria Aparecida, Naim. Então, quando estava embaraçada de mim, e eu estava dentro dela, meu padre perdeu tudo e mudou para outro lugar. 1956. Então, meu padre só conseguiu um emprego de caixeiro viajante. Conheces? Uma profissão que viajava pela norte do Brasil quando não existiam estradas. E minha madre, com 3 filhos pequenos, fogão primitivo a lenha, como disse? Lenha. Meu padre demorava a volver-se devido a que não ganhava. Minha madre, o que ela fazia? Dava comida pelos os ninhos que estavam com hambre e ela não comia. Então, o que ela fazia? Minha madre fazia assim: punha as mãos no ventre, na barriga, e orava: Madre de Deus, alimenta meu filho. Perto de 9 meses, ninguém cria que minha madre estava embaraçada, emagreceu. Então, uma tia costureira chegou em nossa casa para refazer o enxoval. Sobrou um pedacito de pano, de pano mesmo. Vi uma boneca de minha irmã, e com aquela sobrinha dela, fez uma blusita para a bonequinha pequenita. Quando eu nasci, era tão pequeno que eu passava pela gola do enxoval. Com 2 meses de nascimento, adivinha qual foi a roupa que eu fui bautizado? A da boneca. E minha madre me colocou dentro de uma caixa de sapato. Eu cabia numa caixa de sapato. Mas minha madre pediu a Nossa Senhora que me alimentasse. Sou o que sou, graças a la Madre de Deus. Amém. 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 Então, o que minha hija disse, numa palavra de ciência, ela não conhecia isto. Então, foi uma cura, uma sanação, uma liberação, que meus filhos, ela tinha 10 para 11 anos de idade. A palavra de ciência com a palavra de sabedoria leva a uma profunda cura, leva-nos a uma profunda liberação. Por isso, desejo já falar sobre palavra de sabedoria, e já estou falando. O que é palavra de ciência?
diagnóstico de Deus. O que é a palavra de ciência? O diagnóstico de Deus. De Deus. O que é a palavra de sabedoria? Isto, como atuar, como a ser como Deus quer, como fazer a vontade do Senhor. Eu lembro, e minha esposa estava predicando a palavra de Deus em uma cidade 200 quilômetros de Goiânia, e uma jovem muito bem trajada, bem vestida, ela era gerente, chefe de um banco de crédito, mulher muito bem trajada, e ela disse para Neuzinha, e Neuzinha estava predicando um encontro de carismas, e ela havia predicado sobre palavra de ciência, ou de conhecimento e sabedoria. E ela disse, Neuzinha, uma tica, veio orar por mim, e falou uma palavra de ciência, que não era uma palavra de ciência, e tampouco teve sabedoria. Eu vou lhe contar. Ela orou por mim, e disse, Senhor, eu estou mirando, Senhor, triste com você. Mas por quê? O Senhor não quer que tu andes com essas roupas, com esses trajes. Ah, é? E que farei com eles? Eu sou do seu mesmo manequim. É para você. É para você me dar estas roupas. Entenderam? Muito interessada, né? Lembra-se que o Francisco falou que os dons de Deus não são para nós outros interesses. Ela lançou a palavra de profecia. Deus está triste com tuas roupas, com teu modo de trajar. E que farei com as minhas roupas, com meus trajes? Era para donar para mim. Muito bueno, né? Falta de sabedoria. Sabedoria não é solamente um dom para a cura interior, para também responder na hora certa. Meu filho Gabriel tinha 2 ninhos com ele, 2 amigos, 2 ticos. Gabriel tinha 12 anos de idade. Em minha casa sempre tivemos imagens de Nossa Senhora, crucifixo, mas parece uma capilha. Em todos os lugares ganhamos imagens, e não para todo lado tem. Então o menino ficou do lado de fora, não quis adentrar a porta. Não, tu eres católico? És idólatra? Ele disse, não somos idólatras. Colocou as mãos em Nossa Senhora e disse, não acreditamos que imagem tem poder. Nossa Madre não está nesta imagem, está no cielo. Primeira palavra de sabedoria. E o ninho disse a Gabriel, se Jesus volvesse ao mundo, eu lhe pergunto, Gabriel, ele seria católico? Ele entraria numa igreja católica, ou ele ficaria numa igreja evangélica? Gabriel disse, ele
ele amava a madre dele. Ele entrará na igreja que tem uma fotografia da madre, porque onde a madre é bem-vinda, o filho também é bem-vindo. 12 anos de idade. Palavra de sabedoria. Eu lá da cozinha, ajudando a Neuzinha a lavar as panelas. Panelas? Isso. Ajudando, começamos a rir. Nós outros precisamos pedir palavra de sabedoria o tempo todo. Eu me lembro que fomos predicar na região amazônica e uma chica disse para mim: Roberto, eu não quero perdonar. Meu padre era um homem bueno e um amigo dele deu 3 tiros em sua cabeça. O que responder? Pedi palavra de sabedoria. Respondi: jovem, perdonar não significa concordar com o mal, mas orar para que este assassino nunca mais deixe órfãos como você. A chica começou a chorar, lágrimas. Eu disse a ela: eu lhe pido perdão no lugar deste assassino. E ela disse: Jesus, que este homem nunca faça outras pessoas infelizes como eu. Mas eu não quero mais ter ira, rancor deste homem. Ele merece minha misericórdia. Uma palavra. Então, perdonar não significa concordar, aceitar o mal, mas não desejar o mal para o próximo. Tem que pedir. Abramos em Santiago 1, versículo 5. Santiago, final da Bíblia. Santiago 5. Versículo 1. Perdão, Santiago 1, versículo 5. Eu dije ao contrário. 1, verso 5. Se alguno de vosotros lhe haya falta de sabedoria, pídala a Deus, que a todos dá largamente e sem reproche. E lhe será otorgada, pero pida com fé, sem vacilar em nada, que quem vacila é semelhante a las olas del mar, movida por el viento e levada por uma outra parte. Homem semelhante, não pense que se receberá nada de Deus. És varão indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. Então pida. É um dom que temos que pedir o tempo todo. Senhor, dá-me sabedoria para responder, para dizer, para falar, para exortar. Sabedoria é uma palavra que temos que colocar nos momentos certos. Quando tivermos que defender a Igreja Católica, dá-me uma palavra de sabedoria. Quando não soubermos como agir, dá-me, Senhor, uma palavra de sabedoria. Dá-me, Senhor, abra em meu coração tua vontade. Eu não quero fazer minha vontade, mas sim tua.
Palavra de revelação. Quarto dom, quarto carisma. Palavra de revelação. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Que pois dizer, hermanos, que quando os junteis, tenha cada um salmo, tenha sua instrução, tenha sua revelação, tenha seu discurso em línguas, tenha sua interpretação, pero que todo seja para edificação. Então, a palavra de revelação, nós decimos em grego, rema. Revelação em grego, rema. O que é rema? A palavra de revelação é muito importante para minha vida e para os outros. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, de repente, trecho de la palavra salta em meus olhos e nunca havia pensado nisto. De repente, é Deus falando comigo naquela palavra. É Deus me dando um outro sentido da palavra de Deus. De repente eu olho, eu miro, e aquela palavra nunca mais esqueço. Fica guardada dentro de meu coração para sempre. Você tem uma palavra de ciência ou de revelação que foi para você para sempre. Quem não tem? O Senhor, de repente, quando olhou aquela palavra, é para mim. É rema ou revelação, é em primeiro lugar, uma palavra para mim, para minha vida, para me evangelizar primeiro. Eu tenho que deixar a palavra de Deus me evangelizar primeiro. Recorde aí uma palavra que Deus falou ao seu coração. Recorde. Dá para recordar? Tu consegues recordar? De cor. Cada um abre uma palavra que Deus já falou na Bíblia e que foi para você, marcou tua vida, marcou tua história, marcou teu ministério. Cláudia. Amém. Quem mais? Habla. Esto, recuerda. Então, esta palavra foi uma revelação particular. Mas também acontece quando nós oramos pelas pessoas. É muito parecido com a palavra de ciência. Só que revelação é para muitas vezes mostrar algo urgente. Isso aqui é para urgência. Uma revelação. Eu estava predicando com meu filho Gabriel
numa cidade em ano passado, no estado de São Paulo, em Brasil. Gabriel me disse: pai, Jesus está me revelando um homem que colocou uma forca para suicidar. Forca, sabe quem é, né? Sola. Com corda. E ele disse: revele, é uma palavra de revelação, revele. E Gabriel disse: estou vendo um homem colocando uma sola de corda. Não suicidou porque ele chegou a alguma pessoa e não suicidou. Disse uma vez, duas vezes, e fica em pé. Eu quero orar por você e te dar um abraço em nome de Jesus de Nazaré. Ninguém se ergueu. Ninguém. E eu comecei a orar. Senhor, eu creio que é uma revelação autêntica. E Jesus, de olhos fechados, eu vi o nome José Antônio. Levantei, o nome dele é José Antônio. Levantou um homem de 70 anos de idade e abraçou ele, Gabriel, e disse: se Jesus não tivesse me dito isto, eu me mataria hoje, ao sair daqui. Nenhuma das pessoas da cidade conhecia o homem como José Antônio. E, em Brasil, chamava, apelido era José da Merenda. Merienda. Ele que levava merienda em colégio para os alunos. Foi uma sanação, uma liberação, uma palavra de revelação. Uma palavra. E eu abri em minha frente, escrita a palavra. Não teria como ficar calado. Visão. Estão vendo que os carismas de conhecimento são muito parecidos um com o outro. Por isso, hablamos desses 7 com todos eles juntos. Observe. O que é palavra de visão? Hechos de los Apóstolos, capítulo 2. Hechos 2. Hechos 2. 17. Hechos 2, 17. Lá a palavra de São Pedro, em Pentecostes, ele disse, 17. E sucederá que nos últimos dias, disse Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vuestros hijos e vuestras hijas, e vuestros jóvenes verão visões. Diga: obrigado, Senhor, que sou jovem. Tem algum idoso aqui? Velho? Pessoa velha é velho? Tiene? Eu não sou velho, eu sou semi-nuevo. Então, cada um de nós temos visões para a saneação das pessoas. Eu recordo que na primeira vez que eu fui predicar em Japão,
de olhos fechados, compreende? Eu mirei um homem bem abarrado, curvado, andando com apoio, e uma visão muito clara, cristalina. De olhos cerrados, eu mirava, era como se eu via a roupa dele, trajava um kimono branco, e eu perguntei a Jesus: Senhor, por que me mostras esta visão? E o Senhor disse: llama este homem e diga as características dele. Peguei o microfone, éramos 400 pessoas no local do Japão, que fica perto do Monte Fuji, província de Yamanashi. Este testemunho é muito conhecido em todo o Japão. Saiu inclusive nos meios de comunicação, jornais, periódicos. Saiu num periódico da região de Hamamatsu e Yamanashi. Então, no momento da oração, eu disse: Jesus Cristo está querendo que um homem que está trajando kimono branco, anda muito curvado, com um apoio na mão direita, bem para a frente, que nós queremos orar por você. Ninguém se levantou. Uma vez, duas vezes, três vezes, foi ficando rubro, corado, vergonha. Então, a Madre Superiora do local do encontro disse: és o nosso vizinho. Como disse vizinho? Vizinho. Ele se acidentou, foi atropelado por um veículo, jogado em uma ribanceira e ficou com a coluna vertebral dobrada, muito tempo. Quando os paramédicos o acudiram, não puderam colocar a coluna vertebral em local certo. Ele anda curvado. Oh, glória a Deus, o homem existe. Então eu disse à Madre Superiora: a senhora poderia chamá-lo para nós outros orarmos por ele? Ela disse: ele é ateu. Mas se o Senhor me deu a visão, então eu pensei, eu irei lançar um desafio. Ficava numa casa do lado. Então disse a Madre Superior, através do intérprete, que lá a gente predica em português e tem tradução simultânea através de auricular. Coisa de japonês, né? Igual no Brasil. Então, lancei um desafio: diga para este homem doente que Jesus de Nazaré é o Deus verdadeiro que quer curá-lo. Lancei o desafio. Continuamos adorando a Ele Santíssimo Sacramento. Eu fiquei pensando: ele não virá? Não. Ateu? Mas o homem aceitou o desafio. Ele disse à Madre Superiora: se esse Deus cristiano da cruz existe, então quero ver ele curar-me. E ele acercou-se à frente do altar, entrou, kimono branco, com apoio em mão direita, e se postou delante do Santíssimo Sacramento.
eu perguntei: tu conheces Jesus Cristo de Nazaré? Ele mirou o crucifixo que ficava arriba e disse: dizem os cristianos que Jesus Cristo é um homem que morreu em la cruz. Ele disse: não solamente é um homem que morreu em la cruz, é Deus que se fez homem, morreu numa cruz e ressuscitou e está vivo e é o Senhor. E ele estava o ostensório, como disse, é responsório, custódia. Estava a hóstia consagrada na custódia. E eu perguntei: sabes o que é isto? Ele disse: não. Eu lhe falei: o Deus de la cruz, que morreu e ressuscitou, está vivo e escondido nesta hóstia consagrada. Deus está aqui invisível, porém poderoso. Naquele momento eu pensei: és um ateu? Nós deve estar pensando: nós outros somos loucos. Acreditar em um Deus que se fez um de nós outros, vestiu a carne humana, morreu numa cruz, ressuscitou e agora se esconde em um pedaço de pão? É loucura ou não é? Sim ou não? Loucura do amor de Deus. Deus me ama com tal loucura que ninguém pode se tornar mais humilde que Jesus. Por mais que nós nos rebaixemos, nos abaixemos, abaixo, nunca conseguiremos ficar abaixo do Senhor, que se humilhou ao ponto de se fazer pão, coça, para entrar dentro de nossa pequenez. Então eu digo, para mostrar a você que Jesus de Nazaré é Deus verdadeiro, está na hóstia, ajoelha, como é? Arrodilhas, como é que é? Arrodilha-te. Isto. Arrodilha porque estás curado. E o tradutor chamava-se Fabiano. E o Fabiano repetia em Nihon, a língua do Japão. E eu dizia: arrodilha-te que estás curado. Ele: sim, não, onegaishimashita, quer dizer, por favor, educado. Então saí de atrás do altar, segurei nos ombros e disse: arrodilha-te que estás curado. Pus todo o meu peso. Ele arrodilhou-se e começou a chorar. E falando em japonês, e o povo começou a chorar, lágrimas, e o japonês abraçado ao Fabiano, o intérprete, não conseguiam falar. Ele chorando mais do que o japonês. E eu sem entender. Aí ele levantou a cabeça e: Roberto, ele disse que não podia arrodilhar-se porque no acidente ele tinha perdido o osso da rodilha. Nossa, ainda bem que eu não sabia. Ele está dizendo que o Deus da cruz colocou osso aonde não tinha osso. Se ergueu e foi com seu apoio balançando. E no dia 11 de fevereiro
de 2004 se bautizou, não mais és um ateu, mas um católico curado por Jesus Cristo na Eucaristia. Glória a Deus. Mas que eu passei medo, eu passei. Então, quando o Senhor lhe der uma visão, e for do Senhor, obedeça. Seja corajoso. Como fala corajoso? Corajoso, é? Fuerte. De fé. Tem que ter coragem de proclamar. E agora, gostaria de falar a vocês de penetração nos mistérios divinos. O que veja bem, quando nós estamos delante de um problema, pida a Jesus Cristo que eu pueda ver este problema como tus olhos. Penetrar nos mistérios divinos, como quando estamos delante de uma situação que não sabemos como resolver. Como em Hechos 17, Hechos de los Apóstoles 17. Como falar que Jesus Cristo é aquele que veio cumprir o Antigo Testamento? Como? Com o dom da penetração dos mistérios divinos. Capítulo 17, versos 1. Passando por Anfílopes e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Segundo sua costume, Pablo entrou em ela e por 3 sábados se discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando-se-las e provando como era preciso que o mestre padecesse e ressuscitasse de los muertos, e que este Messias é Jesus, a quem eu os anuncio. Alguns de eles se deixaram convencer e se incorporavam a Pablo e a Silas, e assim mesmo a grande multidumbre de prosélitos gregos e não poucas mulheres principais. Então, como é que Pablo hacía? Provava por meio das Escrituras que Jesus Cristo era o Senhor. Pegava textos de Isaías e de outros profetas e provava. Isto é penetrar nos mistérios divinos. Podemos ainda ver no versículo 10 a 14. 10. Naquela mesma noite, os irmãos encaminaram a Pablo e Silas para Bereia. Assim que chegaram, se foram à sinagoga de los judíos. Eram esses mais nobres que os de Tessalônica, e receberam com toda avidez a palavra. Receberam de que modo? De que modo? Com avidez. O que é avidez? Desejo. Toda vez, sempre que eu estiver delante de uma escritura, tenho que ler com avidez, desejo, amor, para ver, para mirar aquilo que Deus quer que eu mire. E a palavra ainda diz assim, no versículo seguinte, pero que quando supieron los judíos, é isso mesmo, 13, pero que enquanto supieron los judíos de Tessalônica, que também em Bereia era anunciada por Pablo a palavra de Deus,
vieram e agitaram e abarrotaram a febre. Então, o que acontecerá depois? Aquele povo recebeu a palavra de Deus com amor, olhando nas Escrituras o que Paulo dizia. Da mesma forma também, nós precisamos penetrar nos mistérios divinos, como por exemplo, nunca nós conseguiremos o mistério da Trindade, mas quanto mais conhecemos, mais nos apaixonaremos, mais seremos seduzidos. Esse carisma, ele é próprio para quem quer aprofundar a fé. Então diga, eu quero aprofundar a minha fé. 7. Discernimento de los espíritus. 1 Coríntios 2:16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Discernimento dos espíritos. El Francisco falou do dom de discernimento. Este dom é uma unção, como dije, como unção. Unção. É uma unção para nós reconhecermos qual espírito está rindo, se é o espírito de Deus, espírito humano, ou espírito do demônio que está rindo sobre a assembleia. É uma unção. Se o dom do discernimento eu preciso tê-lo para a minha vida, em momentos especiais, o Senhor me dá uma unção para eu reconhecer se é Deus que está rindo ou se é o demônio. 1 Coríntios 2, versículo 16. En estos olor de muerte para a morte, em aqueles olhor para a vida. Para isto, quem é suficiente? Porque nós somos muitos que traficam. Não, estou no 2 Coríntios, perdão. Eu estou vendo que está esquisito. 2,16. Eu peguei no. Porque quem conheceu a mente do Senhor para poder ensinar-lhe, mas nós outros temos o pensamento de Cristo. Aqui está a definição sobre o dom do discernimento dos Espíritos. É o pensamento de Cristo. Vamos repetir? É o pensamento de Cristo. O que é o dom de discernimento? Pensamento de Cristo. Pedro, ele disse a Jesus: e vós outros que disseis que eu sou? Que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Hijo de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Que Jesus respondeu para ele? Não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas mi Padre que está em cielo. Ou seja, o dom de revelação do Espírito, imediatamente Jesus disse: você está falando através do Senhor. Jesus viu que em Pedro estava agindo quem? É o Senhor. Mas vamos lá na passagem. Vamos abrir em Mateus 16. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele vai dar uma errada, uma fora. Vai dar, como disse no Brasil, uma mancada. 16.
21. Desde então começou Jesús a manifestar a seus discípulos que tinha que ir a Jerusalém para sofrer muito de la parte dos ancianos e dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto ao terceiro dia ressuscitar. Pedro, tomando-lhe a parte, se puxou a demonstrar-lhe, dizendo: não queira Deus, Senhor, que isto suceda. Pedro, ele, volvendo-se, disse a Pedro, volvendo-se, dijo a Pedro: retira-te de mim, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não sientes as coisas de Deus, mas sino com las dos homens. Pedro deu uma dentro, sim ou não? E agora, deu uma fora. Está muito errado, completamente errado. Ou seja, Pedro, ao mesmo tempo que ele habla em nome do Senhor, ele se deixa ser influenciado pelo diabo. Vamos a Santiago, capítulo 3, para a gente ir terminando já. Santiago 3, lá no finalzinho da sua Bíblia. Santiago 3, 14 a 17. 14. Pero si tenéis en vuestro corazón solo celos amargos y rencillas, no os glorieis ni mintais contra la verdad, que no será sabiduría que desciende de arriba, la vuestra, sino sabedoria terrena, animal, demoníaca. Existem 3 tipos de espíritus que agem em nós outros: o espírito de Deus, o espírito humano, animal, e o espírito de demônio. Nós podemos ser influenciados, motivados, não por Deus, nem tampouco por nosso espírito humano. Podemos ser influenciados por Satanás. E justamente quando estamos delante de uma situação, temos que perguntar: Jesus, és tu vontade ou és minha? Eu me lembro de um homem que me disse: Roberto, sinto em meu coração um grande amor por uma mulher que não é a família, meu matrimônio. E essa mulher me dá muitos carinhos. Ela é muito mais hermosa que minha esposa, minha mulher. É mais carinhosa. E ela me disse assim: eu quero te fazer mais feliz que tu mulher. Roberto, eu quero ser feliz. Eu disse: não existe felicidade fazendo outros infelizes. Não existe. Você está sendo egoísta. Estás acabando com sua história de vida. Orei por ele e expulsei o demônio. Imediatamente se manifestou o demônio nele. Aquela mulher era uma bruxa. E estava, através de magia negra, atraindo aquele homem para ela. Desfizemos aquele trabalho demoníaco. Ele ficou livre e não mais sentiu traído. Depois ele me mostrou a mulher.
Sua mulher é muito mais linda. Que tu via nela? É nela. Eu estava cego, bastante cego. Tomemos para a última passagem, 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel 3. Primeiro Samuel 3. O que é necessário para ter discernimento do Espírito? Intimidade divina. Ter intimidade com o Senhor. O jovem Samuel servia a Yahvé na presença de Eli. Era por então rara a palavra de Yahvé e não era frequente a visão. Um dia, estando acostado em seu lugar, Eli, cujos olhos se haviam obscurecido e não podiam ver, quando todavia nos havia apagado a lâmpada de Deus no santuário. Samuel, que dormia no santuário de Yahvé, onde estava a arca de Deus, ouviu a voz de Yahvé que lhe chamava: Samuel. E contestou: Heme aqui. Olhou a Eli e lhe disse: Aqui estou. Pois has me chamado? Eli contestou: Não te he chamado, vuelve a acostar-te. E foi acostar-se. Yahvé chamou outra vez a Samuel. E esse levantou, e vendo aonde estava Eli, lhe disse: Heme aqui, pois has chamado. Eli repulsou: Não te he chamado, hijo mío, volver-te e acostar-te. Samuel não conhecia todavia a Yahvé. Repita: Samuel não conhecia todavia a Yahvé. Versículo 1. Repita: El jovem Samuel servia a Yahvé. Servia, mas não conhecia. Conhecia? Conhecia? Não conhecia, mas servia. Servia ou não servia? Mas não conhecia. Conhecer em la Bíblia significa ter intimidade, relações como se fossem sexuais. Sim. Tanto que Mateus 1:25, a palavra de Deus diz assim: José não conhecia Maria. Também temos Caim, que está em Gênesis 4:1. Caim conheceu sua mulher. Não, Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Então, corremos o risco de conhecer, mas não conhecer. Servir e não conhecer. Qual era o problema de Samuel? Ele não sabia diferenciar, separar o que era a voz de Deus de la voz de los hombres. É o nosso maior obstáculo. Entender quando Deus habla e quando é meu espírito humano. Confunde. Quantas vezes recebes uma palavra de Jesus e vai: será que sou eu que estou pensando isto? Será que sou eu que estou pensando esta coisa? Ou será que é Deus? Quanto mais íntimo
tu eres del Senhor, mas tu separarás o que é do Senhor e o que não é. Eu me lembro uma vez que nós estávamos orando, fomos predicar a palavra de Deus no ano de 1980, numa cidade onde havia muito espiritismo. E de repente, um senhor que havia nos levado de veículo até o local do retiro, orando por uma mulher, a mulher virou para ele e disse: tire suas manos de minha cabeça, tu não eres digno de colocar suas manos em minha cabeça. Ontem, às 3 horas da tarde, estavas num motel com uma mulher em adultério. Entendeu? Sentou-se, rubro. Sebastião disse: tu és o pai da mentira, mas és o acusador. Retira-te. E disse para o nosso irmão: nunca mais ore por alguém em estado de pecado mortal. Vai confessar. Sem vergonha, disse assim. Ficou bravo. Nunca ore com alguém não estando em santidade. A liberação é um momento muito importante, e por isso pode ser que Deus permita que um demônio, é permissão divina, que o demônio acuse seus pecados para sua confissão, para sua mudança, cambiar de vida. O discernimento não é intuição, mas é um modo de relacionar-se com o próprio Deus. Quando eu oro, quanto mais oro, mais entendo a voz do Senhor. Quanto mais íntimo, mais vou saber diferenciar o espírito do mundo, o espírito da carne, e eu vou reconhecer a voz de meu Senhor. Assim como, quando estou em minha casa, basta, bem, eu já sei quem está falando. Às vezes, basta um olhar da Neuzinha, e eu já sei o que ela pensa. Basta um olhar. Ou então, quando ela bate os pés, estou perdido. Só de mirar o jeitinho, quando ela me olha, opa, que coisa buena. Ou então, estou perdido, lá vem bronca. Sabe o que é bronca? Mas sou íntimo dela, e ela me faz feliz, e eu a faço feliz. Faça Deus feliz. Deus te quer feliz. Amém? Deus te quer feliz. Esses 7 dons de conhecimento, depois repasse. Pode ter ficado muita coisa embaralhada na sua cabeça, mas a partir do momento em que você usar o dom, a partir do momento que você se colocar como ministro de oração, as coisas vão ficar muito claras na sua vida. Vamos pedir ao Senhor que Ele descubra em nós o que nós precisamos.